À medida que o mundo deixou a Idade do Bronze e desenvolveu uma compreensão mais ampla das complexidades e benefícios do metal, cada vez mais materiais foram aproveitados. Isso levou a explosões de avanço tecnológico em todo o mundo, no qual um metal em particular, o ferro, desempenhou um papel enorme. A Idade do Ferro foi a última das idades do metal, seguindo as idades do cobre e do bronze, e representa um tempo em que muitas culturas já haviam deixado para trás as ferramentas básicas da Idade da Pedra. Como aconteceu com as idades precedentes, diferentes regiões do mundo entraram na Idade do Ferro em vários momentos da história. A tecnologia se espalhou para diferentes partes do mundo, ou foi desenvolvida independentemente em vários momentos, com regiões mais isoladas demorando mais para entrar na Idade do Ferro. A Idade do Ferro foi uma fase na história da Terra de mais avanços na civilização, vendo cada vez mais nações primitivas surgirem em todo o mundo. O metal se tornou difundido entre os povos que conseguiram dominá-lo, e isso levou a avanços tecnológicos completamente novos para o mundo antigo. Junte-se a nós enquanto viajamos de volta no tempo para a Idade do Ferro, para conhecer seus povos, tecnologias e eventos mais proeminentes. Antes de começarmos, é importante identificar o que fazia uma civilização da Idade do Ferro se qualificar como tal. O ferro, em sua forma meteórica bruta, não era novo para a humanidade no advento da Idade do Ferro. O ferro podia ser encontrado em rochas meteóricas que os humanos eram mais do que capazes de martelar e manipular. A partir destes, os antigos egípcios produziram contas que possivelmente eram usadas em joias. No entanto, estas foram feitas muito antes do Egito entrar formalmente no que os cientistas considerariam ser a Idade do Ferro. Uma cultura ou civilização da Idade do Ferro é definida como uma que produz em massa ferro, grande parte do qual é fundido com aço para produzir uma liga. Isso torna as armas mais duráveis do que qualquer metal usado pelos humanos antes da Idade do Ferro e, uma vez desenvolvidas, tornaram-se elementos básicos da vida antiga. Para produzir ferro de tal qualidade, os primeiros humanos precisavam atingir temperaturas de mais de 1.200 graus Celsius, exigindo fossas e fornos, que eram muito mais tecnologicamente avançados do que os que estavam disponíveis nas eras anteriores. A Idade do Ferro durou em média de 1.200 a 500 a.C., mas os tempos exatos em que as comunidades ou povos individuais entraram variaram dependendo da localização. Comunidades de humanos antigos na Ásia Ocidental e no Crescente Fértil, de maneira semelhante às idades do Bronze e do Cobre, foram as primeiras a entrar na Idade do Ferro, seguidas de perto pelo Egito, Europa Oriental, extensões mais amplas da África e, finalmente, Europa Ocidental e do Norte. Acredita-se que a Idade do Ferro surgiu devido à escassez global de estanho por volta de 1300 a.C. Isso teria significado que o bronze era muito mais difícil de encontrar e, como resultado, as principais rotas comerciais ao redor do Mediterrâneo, que transportavam a liga para a África do Norte e Ásia Ocidental, teriam sido perturbadas. As civilizações precisavam de uma alternativa se quisessem continuar fabricando ferramentas, e assim o ferro foi gradualmente aproveitado. Este novo metal não era apenas mais forte, mas também mais barato e fácil de transportar, e como resultado, o ferro se tornou uma ferramenta preferida sobre o agora obsoleto bronze em todo o mundo. Acredita-se que foi o Império Hitita que produziu ferro primeiro, com os níveis certos de carbono que o tornaram de qualidade da Idade do Ferro, entre os anos de 2200 a.C. e 2000 a.C. Isso não significa que este foi o início da Idade do Ferro Hitita,
Mas pequenos fragmentos de ferro foram descobertos em assentamentos hititas, no que é hoje a Turquia moderna. Nesta fase, acredita-se que o ferro tenha sido usado apenas esporadicamente, usado principalmente pela classe dominante, e não foi distribuído entre as classes trabalhadoras até aproximadamente 1400 a.C. As técnicas de forjamento que levaram à distribuição generalizada do trabalho em ferro apareceram pela primeira vez na Anatólia, e o mais antigo alto forno avançado, ou forno de ferro, é conhecido da Jordânia, datado de cerca de 930 a.C. Junto com os hititas, outras civilizações mesopotâmicas, incluindo Suméria, Assíria e Babilônia, acredita-se que tenham produzido artefatos de ferro muito cedo. Essas ferramentas incluíam armas básicas como adagas, que talvez fossem usadas como armas secundárias para antigos guerreiros e unidades militares. Os hititas, em particular, eram vistos como bastante à frente de seu tempo, sendo uma das primeiras civilizações a produzir lâminas mais longas como espadas e, eventualmente, lanças de ferro. A produção em massa de tais armas tornou os hititas uma poderosa potência militar, eventualmente desenvolvendo poderosos carros de guerra compostos por elementos de ferro que podiam correr em direção ao inimigo em alta velocidade, puxados por cavalos e ocupados por soldados fortemente armados. No auge, o exército hitita era composto por 50.000 guerreiros, cada um equipado com formidáveis armas de ferro que ajudariam sua civilização a se manter por cerca de 400 anos. Uma grande história de sucesso da Idade do Ferro ocorreu nas terras que hoje contêm o vasto país do oeste asiático do Irã. Pastores nômades de ovelhas, gado e cabras que vagavam pelas vastas planícies e colinas desta antiga terra eventualmente se estabeleceriam, prosperando a partir de grandes quantidades de ferro e aço. Eles ficariam conhecidos como persas. O Império Persa, eventualmente, se tornaria uma das maiores civilizações já vistas na história humana, abrangendo em seu auge desde o Egito, no oeste, até o Paquistão, no leste. Ao longo do caminho estariam as modernas nações do Afeganistão, Turquia, Irã e mais, uma vasta terra de rica história e lendárias capacidades militares. Como os hititas, eles produziam armaduras de ferro e aço, mas eles passariam a blindar os cavalos em que lutavam. Eventualmente, os persas construiriam cidades colossais e alguns dos exércitos mais poderosos que o mundo já conheceu. O ferro começou a ser amplamente utilizado no que é hoje a China, no século IX a.C., e alcançou as extensões mais amplas da civilização no século VI a.C. Entre os objetos de ferro produzidos pelos antigos chineses, incluíam facas e adagas, espadas e pontas de flechas que teriam sido muito mais eficazes e causadoras de danos do que as simples pontas de cobre e pedra que as precederam. Além de armas, os metalúrgicos chineses antigos eram capazes de produzir sinos, recipientes e ornamentos para fins religiosos, decorativos e práticos. Do outro lado do oceano, as ilhas do Japão entraram muito mais tarde na Idade do Ferro, transitando do uso de cobre e bronze entre os anos de 300 a.C. e 300 d.C. As mudanças mais distintas da Idade do Ferro japonesa podem ser encontradas na introdução de cerâmica de design intrincado, desenvolvimentos agrícolas e armamentos. Montes funerários distintos também foram utilizados aqui, que caracterizam os assentamentos japoneses da Idade do Ferro. Os antigos coreanos conseguiram entrar na Idade do Ferro um pouco mais cedo, por volta do IV século a.C., e acredita-se que tenham obtido seu conhecimento de metalurgia através de séculos de comércio com os chineses vizinhos. Os comerciantes se reuniriam nos vales da Coreia do Norte, e as tecnologias se espalhariam para o sul a partir daqui.
Os coreanos, eventualmente, começariam a desenvolver suas próprias ferramentas de ferro, machados de mão, lâminas e mais. Acredita-se que a metalurgia do ferro chegou à Índia por volta do primeiro milênio a.C., alcançando as regiões sul do subcontinente alguns séculos depois. Evidências de metalurgia antiga indiana foram encontradas em locais que eram reservados para o comércio e produção de ferramentas de ferro, incluindo pontas de lança, pregos, ferramentas agrícolas e lâminas. Do sul da Índia, a Idade do Ferro eventualmente chegaria ao Sri Lanka, mais proeminentemente no assentamento de Anuradhapura, onde o esqueleto de um chefe da Idade do Ferro foi previamente descoberto, enterrado ao lado de ferramentas de ferro e escritos que o definem como um líder. Mais a leste, redes de comércio intrincadas foram estabelecidas entre as regiões que um dia se tornariam Vietnã e as ilhas das Filipinas. Não era apenas ferro que era negociado aqui, mas vidro, cornalina, ouro, zircão e granada, todos importados de redes de comércio mais amplas. As contas eram tipicamente produzidas a partir desses materiais e vendidas de civilização para civilização, o que levou ao desenvolvimento da cultura na região. A Idade do Ferro na Europa é caracterizada pelo surgimento de espetaculares fortalezas em colinas, tecnologias de armas e culturas tribais que existiam em grande parte do norte e oeste do continente. As poderosas civilizações de Roma, bem como as várias culturas da Grécia, já se haviam estabelecido quando a Idade do Ferro alcançou a Europa mais ampla, e a Idade do Ferro, de fato, chegou ao fim para muitas dessas culturas quando foram conquistadas e assimiladas pelo Império Romano. As tecnologias de trabalho com ferro começaram a chegar à Europa no século XI a.C., a partir de culturas que viviam nas e ao redor das montanhas do Cáucaso, que cobriam partes da Rússia Ocidental, Azerbaijão, Geórgia e Armênia. À medida que o conhecimento do ferro e suas vantagens alcançavam um maior número de pessoas, ele começou a substituir lentamente o bronze como o metal preferido para a fabricação de armas, ferramentas, ornamentos e equipamentos de construção. Como é a tendência com a Idade do Ferro em todos os continentes, diferentes partes da Europa entraram nesta fase da pré-história em momentos variados, começando no leste e terminando no noroeste. Duas culturas dominaram a Europa ocidental e central ao longo da Idade do Ferro. A primeira e mais proeminente foi a cultura de Hallstatt, baseada na agricultura, que foi complementada por um conhecimento de metalurgia e produção. Diferentes tecnologias e modos de vida foram introduzidos em toda a Europa durante os diferentes séculos de predominância cultural de Hallstatt. Nos primeiros anos de 1200 a 700 a.C., a cultura é conhecida por descobertas arqueológicas como túmulos planos e cerâmica policromada. Com o passar dos anos, os locais posteriores contêm uma abundância de espadas pesadas, compostas tanto de bronze quanto de ferro. Essas armas teriam se tornado mais diversas e teriam sido intercaladas por ornamentos e ferramentas por volta de 600 a.C., onde adagas, anéis e broches são comumente descobertos. A cultura Hallstatt eventualmente daria lugar à cultura Laten, que se tornou dominante por volta de 450 a.C. A princípio, isso era caracterizado por padrões espiralados e giratórios que eram gravados em armas, escudos e ferramentas, mas descobertas mais recentes contêm uma infinidade de armas avançadas e equipamentos agrícolas. Tudo, desde pontas de lança, facas e espadas, até correntes, ganchos, serras, foices e armaduras. A Idade do Ferro, na Grã-Bretanha, foi caracterizada pelo surgimento de espetaculares fortes em colinas,
estruturas defensivas cercadas por muros de pedra ou paliçada de madeira que foram construídas no topo de colinas altas. A altura tornava-os difíceis para os inimigos escalar e conquistar, e provavelmente foram inicialmente construídos para defender as comunidades de invasores ou invasores vizinhos. Eventualmente, eles seriam utilizados como pontos defensivos contra o Império Romano invasor, que acabaria por conquistar a Grã-Bretanha e trazer grande parte da cultura e religião que conhecemos hoje. Muitos desses fortes em colinas também serviam como assentamentos gerais e comunidades inteiras eram centralizadas dentro e ao redor deles. Além de defesas militares, dentro de alguns fortes em colinas podem ser vistas casas redondas, celeiros, templos, cemitérios, tesourarias e instalações para a produção de cerâmica. Acredita-se que a África, com exceção do Egito, entrou na Idade do Ferro por volta de 300 a.C., com as primeiras evidências tendo sido descobertas no que é hoje a Tanzânia, em um local conhecido como KM2. O ferro estava sendo produzido aqui em grandes quantidades, auxiliado pelo uso de fornos que podiam aquecer o metal a temperaturas extremas. Esses fornos eram construídos de argila, e o principal propósito desses fornos parece ter sido ajudar o povo local a criar cerâmica, que parece ter sido amplamente produzida no local. Acredita-se que as pessoas que viviam na África subsaariana podem ter desenvolvido a siderurgia de forma independente, sem influência da Europa, Ásia ou mesmo regiões do norte da África, como Egito ou Núbia. Parece ter sido, inicialmente, desenvolvido no sudoeste da África, se espalhando tanto para o sul quanto para o leste com o tempo. Logo, chegou a Camarões e África do Sul, eventualmente viajando por toda a região dos grandes lagos africanos e do Vale do Rift. Quanto ao Egito, o ferro era geralmente considerado um metal impuro pelos antigos. O bronze permaneceu como o metal mais comumente usado durante o restante da pré-história egípcia, e o ferro foi usado apenas esporadicamente. O ferro estava associado ao deus Sete, um espírito maligno que governava os desertos da África, e usar ferro seria associar seus templos, estruturas e armas a ele. Alguns dos únicos artefatos de ferro que foram descobertos do Antigo Egito incluem adagas e espadas, que foram descobertas dentro de pirâmides. Então, isso foi um resumo da Idade do Ferro nos continentes do Velho Mundo, Ásia, Europa e África. À medida que a Idade do Ferro chegava ao fim, o mundo gradualmente saía do período conhecido coletivamente como pré-história, com o advento da escrita e o surgimento de grandes impérios em todo o mundo. Os romanos, por exemplo, conquistariam quase toda a Europa Ocidental e Meridional, bem como grandes extensões da Ásia Ocidental e do norte da África. A cultura e os sistemas de escrita desses antigos impérios trariam a história registrada formalmente para o mundo, deixando para trás para sempre os mundos de fortalezas em colinas, megalitos e os antigos deuses. Mas isso é uma história para outro dia. Obrigado por assistir.